Boa noite, Juazeiro. Boa noite a todos que nos assistem. E hoje, quarta-feira, estamos iniciando mais um episódio do podcast Análise do Sem Nome. E hoje estamos recebendo aqui dois convidados e vamos tratar de um assunto de extrema relevância para o nosso dia a dia. Agora, muito embora a grande maioria da população desconheça completamente, né, sobre esse assunto, mas estamos aqui para tentar desvendar ou levar um melhor conhecimento a todos que nos assistirão posteriormente e nos assistem nesse presente momento. Eu quero passar aqui para a Cícera, vai dar as palavras iniciais. Boa noite, me chamo Cícera Oliveira, trabalho na área de Tântrica, sou especialista e estamos trazendo hoje para vocês uma explicação sobre o nosso trabalho. Marcelo. Oi, boa noite, satisfação estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. E eu trabalho na área da sexualidade também, porém voltado diretamente à terapia sexual e à sexologia. Vamos iniciar aqui Cícera. O que Tantra tem assim como é que ele pode, o Tantra, como é que ele pode ser aplicado pode ser aplicado como terapia? Bom, primeiro eu vou para a explicação básica. O que é Tântrica? Tântrica é uma terapia corporal, na qual a gente trabalha o corpo e o desenvolvimento corporal. Nós costumamos falar sobre sensibilidade. Quando a gente é um bebê, a gente tem toda a sensibilidade possível no corpo, né? Quando a gente vai crescendo, a gente vai perdendo essa sensibilidade com o tempo. E ao entrar na fase da adolescência, a gente começa a desenvolver a base sexual. E esse desenvolvimento, a gente acaba esquecendo o corpo. Apenas nós desenvolvemos sexualmente a base. Ou seja, todo mundo sabe o que é sexo, mas ninguém procura entender o sexo em si através do corpo. O desenvolvimento corporal, desde a sua cabeça até a ponta dos pés. Se você fala isso para uma pessoa que nunca ouviu falar em Tantra, mas isso é bobagem, sexo é sexo, né? Então, assim, mas no meio do Tantra, a gente aprende a ter esse conhecimento, essa sensibilidade. O Tantra em si, ele é desenvolvido em 4 partes, ou seja, a sensibilidade de desenvolver a massagem sensitive, que é uma massagem muito suave, muito, digamos assim, corporal, sensibilidade mesmo. Não é feito com as mãos, são feitos com a ponta das mãos. Uma sensibilidade muito além do que uma pessoa pode imaginar. Só sentindo para você ter uma real noção do que significa uma massagem sensitive. Aí a segunda parte a gente desenvolve com várias outras objetos. Por exemplo, um tecido, uma pena. Por quê? Porque o nosso corpo, ele, através dos tempos, ele perde a sensibilidade. Quando a gente começa a ser tocado diferentemente, ou a primeira massagem com a ponta dos dedos, a segunda com um tecido bem leve, o segundo um tecido mais crespo, aí depois uma pena, você começa a desenvolver novamente essa sensibilidade. E o que isso significa pra gente? Quando você vai para base sexual, que significa a terceira massagem, que é a massagem íntima, totalmente o seu corpo está preparado para aquilo. Não é algo bruto, não é algo assim, aconteceu de qualquer jeito, não. Primeiramente, também a gente tem uma anamnese, uma conversa muito explicativa, que a gente passa o tempo todo explicando ao paciente o que significa o Tantra. Todo um conhecimento é passado para aquele paciente, antes mesmo dele entrar para massagem. Quando ele entra na nossa sala de massagem, ele já tem todo um aconchego receptivo, esperando, muito calmo, suave, um lugar que ali está apropriado para aquele trabalho, entendeu? Então, assim, quando a gente chega realmente na massagem íntima,
Não é a questão de ser a sexualidade, mas é uma sexualidade, você vai mexer na parte íntima de uma pessoa. Não é isso. É uma massagem. Às vezes as pessoas confundem muito Tantra com sexo, com sexualidade, com terminar em sexo, com isso, com aquilo. São muitas perguntas quando entram em contato que não têm conhecimento. E às vezes também por ter um conhecimento errado. Mas aí quando a gente chega lá, que explica, que mostra, aí a pessoa olha para a pessoa e diz, mas Tantra é isso? Eu pensei que era assim, eu pensei que era de outro jeito. Não, porque a explicação que você tem desde o início, desde a hora que você entra no meu consultório, até a hora da massagem, até a finalização da massagem íntima, não é relacionada a sexo, é relacionada a desenvolvimento corporal, desenvolvimento psique, desenvolvimento psicológico, desenvolvimento completo. Corpo, mente, alma e espírito. Porque quando eu vou fazer uma massagem tântrica, eu começo pelo espiritual. Eu faço uma limpeza espiritual, eu faço um alinhamento dos chakras, eu faço todo um trabalho que mesmo que aquela pessoa nunca tenha feito, ela vai sentir. Entendeu? Porque é algo que é profundo. Depois faço um reiki, que é uma energia muito boa para acalmar, alinhar e ajudar a ajustar todo o psique daquela pessoa. Terminando ali, a gente começa a massagem, a gente vai para o passo a passo da massagem, vai para a massagem íntima e terminamos numa massagem de vibração, que é uma massagem corporal, que é onde você alinha totalmente todo o corpo, desde o psique, corporal, íntimo, mental e espiritual. Marcelo, a Cícera falou muito essa questão do Tantra visar o autoconhecimento, né? Visar o autoconhecimento até do seu corpo e tudo mais. Assim, na sua concepção, a questão a diferenciação que existe entre o que é sexo e muita gente confunde, né? As questões. Você já, algum paciente seu, você já teve alguma colocação, né? Que tenha feito esse tipo de confusão, de questionamento? Direcionado à sexualidade em si, a particular? Exatamente. Sim, sempre. Até porque nós vivemos numa sociedade altamente machista. E aí se busca esse entendimento sobre papéis. E aí a gente sabe que é tudo muito voltado à genitália. Exatamente. Então tudo vai para um entendimento sobre como funciona especificamente a genitália. Então todo o corpo é esquecido. Então as pessoas quando eu me abri para um entendimento sobre a importância de aprender sobre sexualidade, porque eu trabalho com venda de produtos sensuais há 20 anos. Né? Eu sou CEO do Caixa Preta, que fica no centro. E eu comecei a receber muita gente, trazia muitas questões para mim. E aí eu digo, cara, isso não tá legal, isso não é por aí. Eu tenho que procurar alguma coisa que vá realmente ajudar as pessoas, auxiliar as pessoas. E aí é bem isso, né? A gente trabalha com produto paliativo, aquele produto que o cliente vai usar, vai sentir uma sensação e tal. Só que muita gente traz uma expectativa que realmente é a falta do autoconhecimento, né? Então, você é formado dentro de uma sociedade errada, você cresce com pensamentos errados, e aí você tem muita frustração, porque você vai atrás de situações e você encontra problemáticas, porque você vai trazendo e vai acumulando expectativas e frustrações. São expectativas e frustrações. E aí é tudo isso que ela falou. Essa questão do acolhimento, dessa anamnese que é feita, é super importante, porque a gente precisa entender o que é que está ali dentro. Né? Muitas vezes, eu sei que ela passa muito por isso, o cliente chega atrás de uma situação, porém o que ele precisa é outra, né? Exatamente. O que precisa é outra. Então, exatamente. A gente tem muito isso. Então, o paciente chega com questões achando que aquilo o que ele precisa é o que ele quer. E não é o que quer, é outra situação. Agora, até entender, na loja em si eu não consigo dar atenção e tal. Então, precisaria realmente ter um momento para que aquilo seja entendido, seja conversado, seja feita anamnese para a gente entender o que é que está ali dentro, o que é que traz. Então chega demais, muitas questões que
Assim, não tem por onde fugir, como fugir. Eu vou continuar aqui com o Marcelo. Marcelo, você como sexólogo, já teve alguma experiência dessa massagem tântrica? E o que você teria a falar sobre essa experiência, se é que você teve, né? Tive, sim, foi com a Cícera, né? E assim, realmente a gente tem um embasamento teórico pouquíssimo da existência dessa possibilidade, né? Porque a gente atende e se depara com pacientes que passaram por situações que acabam perdendo essa função que muitos entendem como primordial, né? No entanto, a gente pode trazer um exemplo aqui que seria um paciente que passou por uma cirurgia prostática e aí ele perde a sensibilidade ou perde a ereção e aí o acompanhamento tântrico passa a Travei. ser prioridade. Isso, e aí isso. Me perdi, cuida depressa da pergunta. Se eu peguei algum paciente. Isso, na questão. Isso, e até tive, e até conversei com ela para trazer esse paciente para ela. E aí tem que ter esse entendimento sobre essa descoberta de várias outras maneiras, porque o maior órgão do corpo da gente é o cérebro. Então, se o seu cérebro ele não tiver. Se ele não tiver legal, se você trouxer uma bagagem realmente social relacionada a tabus, traumas, você realmente não vai ter uma boa resposta. Então, assim, né, me encontrei. Eu sei que vai ter os cortes, né? Eu estava ouvindo, mas tem uns cortezinhos. Vai, né? O meu mesmo foi o seguinte, quando eu cheguei, o que eu mais me trouxe de conforto foi o acolhimento. A anamnese, que eu sempre falo e sempre repito, que o profissional que se preza, que não faz uma anamnese, que não tem uma anamnese, pode ter cuidado com aquele profissional. Pode ter um olhar realmente desconfiado daquele profissional, porque a anamnese ela é primordial. Então, assim, me chamou muita atenção que a gente teve uma conversa, teve esse acolhimento que me deixou altamente tranquilo, confortável para o entendimento. E outra coisa que a gente tinha conversado, que é super importante, o entendimento do que você buscou. Então, tipo, eu estou num momento de busca espiritual muito grande. Então, um entendimento sobre quem eu sou, sobre escolhas, sobre sentimentos. Então, eu fui com essa busca. Então, qual seria a busca que outra pessoa teria? Que isso é muito importante porque vai explanar para ela. Né? Eu perdi a sensibilidade porque eu passei por algum momento cirúrgico. Eu tenho traumas porque eu fui vítima de algum assédio, de alguma violência sexual. Então, assim, você tem que saber o que é que você quer, e aí você leva para ela, porque ela vai saber abordar direitinho. E aí, essa primeira experiência, para mim, foi muito, muito, assim, legal, foi muito surpreendente positivamente. Particularmente, eu gostei. É um momento realmente seu, é um momento íntimo, não só por conta da intimidade em si, mas por conta de um momento que você está se cuidando, você está se conhecendo, você está ali. Você para o mundo, né, que é muito importante isso, também, né? Você exatamente. para o mundo, você realmente traz só suas questões e aí você vai trabalhar aquilo. Então, para mim foi surreal, assim, eu gostei bastante. Eu me senti altamente relaxado e contribuiu muito para o meu processo. Eu quero dar aqui boa noite aqui ao Salles, né, que esteve aqui na segunda-feira passada. Estamos com saudades dos pastéis, viu? Segunda-feira tem muita comida aqui. Foi o primeiro podcast aqui com comida, viu, na mesa. Olha, tá. Foi uma maravilha. Boa noite, meu Salles. Eu adoro. Boa noite, meu Salles. E obrigado aí por nos prestigiar e dizer assim que a todos que nos assistem, né, que se inscreva no canal, deixe um joinha, compartilhe, né, porque sempre buscamos levar algo que seja de extrema relevância, né, à sociedade, às pessoas que precisam ter a boa informação, receber, né, a boa informação, e estamos aqui para isso. Cícera, quais são os princípios básicos do Tantra? Os princípios básicos do Tântrica é o autoconhecimento. Em primeiro lugar,
Porque não tem como você trabalhar o Tantra sem ter o conhecimento. Não adianta você dizer assim, eu cheguei em tal canto e eu fiz um Tantra. Como foi o Tantra que você fez? O Tantra foi uma massagem que terminou numa massagem íntima. Não, não é assim. Porque o principal ponto da massagem tântrica é o autoconhecimento que você vai ter. Se você chegar num lugar para você fazer uma massagem tântrica e a pessoa não te abordar ao autoconhecimento desde do que você vai trabalhar, por exemplo, para mim chegar em um lugar para fazer uma massagem, eu tenho que ir por uma razão, por um motivo. Não é só porque eu quero ter algo sexual, digamos. Não, eu tenho que ter um motivo. Por que eu quero uma massagem tântrica? Eu quero uma massagem tântrica porque eu nunca fiz, eu não tenho autoconhecimento do meu corpo, eu gostaria de conhecer mais sobre mim, eu gostaria de saber mais sobre a minha própria sexualidade. Ou seja, não é porque eu tenho 45 anos que eu sou 100% conhecedora do meu próprio corpo, do meu próprio entendimento sexual. Por quê? Porque isso, quando eu não tenho conhecimento, eu não sou conhecedora. Eu só tenho o entendimento do que é sexo. E o que é sexo? Sexo é vagina. Sexo é intimidade. Homem e mulher. E isso não é Tantra. Tantra é quando eu sei que desde a minha cabeça, do meu fiozinho de cabelo até a pontinha do meu pé, eu tenho sensibilidade, eu posso desenvolver, eu posso trabalhar o meu corpo. E nem sempre eu posso ter uma intimidade terminando em sexo. Ou seja, eu posso ter 1001 forma de conhecer o meu corpo sem precisar usar sexo. E isso é o princípio principal do Tântrica, é o autoconhecimento. E eu diria assim que a segunda parte é o conhecimento realmente sobre a sua própria sexualidade. Ou seja, existe ainda muita gente que tem tabus. Tabus porque o fulano é homem e é mulher, porque a mulher é homem e é isso e aquilo. Gente, isso aí não nos leva a nada quando a gente não tem autoconhecimento. Porque o corpo, ele é uma zona de prazer. Ou seja, o Marcelo, ele tem uma opção sexual, certo? Isso não teve nada a ver com o nosso trabalho. O desenvolvimento dele foi esplêndido. Eu falei pra ele que eu fiquei muito orgulhosa porque foi muito lindo o trabalho com ele. O meu conhecimento é uma coisa. Se eu for fazer uma massagem tântrica com uma pessoa que tenha conhecimento, meu desenvolvimento vai ser esplêndido. Por quê? Porque cada pessoa tem o seu ponto de desenvolvimento. E para isso, nós precisamos focar nos pontos principais, que é o autoconhecimento, que é o corpo, que é a mente, que é o espiritual. Porque não adianta você trabalhar o corpo se você não trabalhar a mente. É tempo perdido. Não adianta você trabalhar a mente se você não trabalha o corpo. É tempo perdido. Se você trabalha a mente e o corpo e você deixa o espiritual de fora, também vai ser tempo perdido, porque nós somos um em todos. Ô Marcelo, quais são as questões mais assim corriqueiras que você encontra nas pessoas que lhe procuram? Que problema que essas pessoas levam para você? E de que forma você, como sexólogo, direciona essas pessoas? Então, como eu disse, as questões maiores elas chegam através da loja. Porém, muita gente não se permite a se conhecer, a realmente buscar algo que vá trazer um benefício concreto, uma coisa realmente, algo que vai mudar realmente. O pessoal vai atrás de milagre. Então, o que mais se busca é baixa libido. O que mais se busca, e parece absurdo, mas tem muita gente que pode se identificar, que chega atrás de produto que cause e que dê vontade da prática sexual, né? E aí é complicado, porque não se resolve com um comprimido. Engana-se, né? Porque o pessoal que quer resumir no Tadalafila, no Viagra, tá? Ou então algo para beber. Minha mulher tá assim, minha mulher tá assado, e pá. E aí, minha gente, não resolve. E aí, a gente tem ainda muito preconceito relacionado à psicologia comportamental. Imagina a psicologia, a terapia voltada à sexualidade.
Você aceitar, você assumir que você precisa de um entendimento melhor, né? Então, a gente vai realmente desaprendendo no decorrer da vida e pegando um caminho bem complicado, errado, e que não traz realmente nenhum entendimento. E aí é mais isso. A maioria das vezes, dos casos são esses. Você falou aí numa coisa, eu recordei que essa semana, ontem foi segundo, não lembro, estava conversando com um pessoal, aí o pessoal começa a brincadeira e tal, não sei o quê. Aí um deles aí falou uma coisa interessante, e o que você falou aí, eu vou ver isso aqui. Hoje tem muitos jovens usando, eu não sei se por necessidade ou por vício, a questão do estimulante, né, do comprimido, né, eu esqueci até o nome que você falou aí. Tadalafila. Exatamente, que tem muito jovem, por necessidade ou vício, eu não sei dizer, mas estão usando esse estimulante sexual. De que maneira você vê esse fato, e se já chegou algum paciente para você de uma idade bem jovem? Sim, muitos. O que é que acontece? Você falar sobre sexualidade, que não tem nada a ver com prática sexual, né? Sexualidade é todo o contexto. A prática em si, ela é uma pequena parte da nossa sexualidade, no total, né? Sexualidade se está presente em tudo, na sua maneira de agir, na sua maneira de se comportar, de se vestir, de amar. E o que é que acontece? As pessoas só acham que a prática sexual é o que é o importante. E aí, dentro de casa, com seus pais, com nossos pais, com nossa família, não existe nenhum tipo de conversa. E aí, onde é que vai acontecer a busca sobre esse entendimento? Na rua. E onde é que foi que eles aprenderam? Né? Quando se trata do homem, do sexo masculino, a gente vê que a busca pela pornografia ela é muito grande. E aí acaba aprendendo dessa maneira pior que existe. E aí eu vou chegar lá, dar uma rodeada para até entender, pode ficar à vontade, pode contextualizar. E aí o que é que acontece? O que é que você vê no filme pornográfico? Você vê realmente aquela situação mecânica. Ninguém sabe, a maioria não sabe como é feito um filme. Né? A maioria daqueles atores são escolhidos a dedo e por conta de N situações comerciais, principalmente com o tamanho do membro, né? Começam as frustrações, né? Então começa a brincadeira, a chacota por conta do tamanho, por conta de quanto tempo você faz, e aí começa a gerar ansiedade, começa a gerar aquela ansiedade daquela prática errada que tem que ser repetida, que tem que ser imitada daquele jeito. E aí, mais uma vez, a mulher... e aí, por que foi que eu exemplifiquei a busca pelo homem? Porque a gente sabe que a mulher é muito retraída sexualmente, né, socialmente. Então, desde cedo, o não é mais presente na vida da mulher do que a permitência masculina, onde a mulher aprende sempre o não, não, não. Então, o homem acaba indo buscar mais essa parte e a mulher acaba se retraindo mais. E aí o cara chega para reproduzir isso dentro de casa. Né? A gente não vai falar sobre excitação, sobre coisa ainda. Um dia a gente, quem sabe, pode vir para explanar melhor. Mas aí, tipo, a grosso modo falando, a excitação feminina ela é bem diferente da masculina. E aí, tipo, o cara vem e quer fazer aquela reprodução, a grosso modo falando mais uma vez, do soca-soca. E aí a maioria não se excita, é incômodo, e aí tal. E aí uma outra parte acredita que o cara precisa estar lá realmente mostrando o seu vigor na ereção. E aí vai busca de uma medicação. E aí eles estão fazendo isso. Eu vou trazer já um caso que me apareceu, que para mim foi muito preocupante. Infelizmente eu não levei à frente porque a pessoa não se permitiu. Mas aí o que é que acontece? Eles vão buscar porque eles querem imitar aquela pornografia, aquilo que foi visto, né? Aquela referência que se tem. E aí eu tenho uma referência daquele cara, daquela pessoa que disse, e muitas vezes não está nem vendo. Um chega e fala, né? Um chega e diz que faz e acontece, e muitas das vezes não é isso. E aí ele pega aquela referência que ele acha e ele quer reproduzir. E aí para reproduzir ele precisa de um estimulante, porque o natural não vai fazer isso. Né? O seu psique pode não estar preparado, quem você foi formado não pode não estar preparado para certas situações. E aí você vai em busca de algo que vai dar um resultado
lá rápido. E essa situação que eu falei chegou uma pessoa que estava em busca, né? Eu não trabalho com isso, eu não recomendo de jeito nenhum. Se não for prescrito por um médico e tal, não recomendo. E a gente não trabalha com isso. E aí ele foi atrás. E dentro da conversa, ele acabou me falando que usa esteroides, acho que é esteroides que se fala, da academia. Né? Eu vi que ele estava com o corpo... Ele usa medicamento para ansiedade e ele estava atrás de algo para causar ereção. E aí aquilo me preocupou demais. Eu disse, cara, me perdoe, né, por eu estar adentrando e tal, mas não faça isso. Você já toma uma certa quantidade de medicação e você está buscando, seria interessante que você fizesse. Você tá uma bomba relógio. Né? Tá, a qualquer momento você pode... E jovem, né? E bem jovem. Eu acho que ele tinha, uns 18, 20 anos, por aí assim. Então, é muito preocupante. Né? Muito preocupante. Quando a gente fala em terapia, de conhecimento, de você se permitir a buscar um entendimento sobre seu corpo, sobre suas necessidades, é libertador. É libertador. Né? Então, procura sim. A gente tem casos que meu filho é pesado. E você, Cícera, já teve algum paciente que realmente passasse assim pela mesma questão aí como o Marcelo colocou, essa questão, no seu caso, seria assim, se livrar da medicação, né, do vício, né, porque assim, como o Marcelo colocou, ele, devido ao uso de uma certa coisa, pode ter causado impotência, né, ou reduzido, e ele buscou... No caso dele, né? já o uso da medicação para ansiedade já causa, né? Já causa. Então, não seria nem diretamente a ansiedade em si. Então, o tratamento para entender, para ir lá, como é que tá? O que é que tá causando essa ansiedade? Então, vamos... Com certeza. Terapia, né? Sim, com a terapia, para esse autoentendimento. Onde foi que ele buscou essa referência? O porquê? O que é que está fazendo você ir buscar isso? Né? Então, se for alguém que esteja exigindo alguma coisa, então vamos se cuidar. Porque, tipo, se é uma máquina, se é uma coisa, se é um brinquedinho que está precisando, vamos botar, né? Mas para você se tornar esse objeto para aquela pessoa, ou por que está acontecendo isso? Então, a terapia ela vai trazer esses questionamentos para a pessoa entender o que está acontecendo. E aí parar disso, né? De buscar esse produto que ele vai causar sérios problemas, né? Causa mesmo, até chegar realmente à morte, né? Então, tipo, causa um trombo, pode causar... Então, assim, é muito sério. Então, a busca realmente... E é simples, é a ansiedade. Não seria nem uma outra medicação, porque o anabolizante de academia, ele também causa a falta de ereção, né? Então, o maior dele realmente é a ansiedade, que eu acho. Assim, eu não pude analisar, mas seria uma das coisas que, para mim, o tratamento já traria uma resposta significativa muito grande, muito legal. Você já pegou, Cícera, paciente assim, que queira sair dessa questão do vício da medicação e buscar uma outra forma de melhorar o desempenho? Bom, a maioria dos meus pacientes são pacientes jovens, tenho pacientes idosos também, como ele citou aqui a questão da cirurgia, né? Eu tenho pacientes pós-cirúrgico que faz o acompanhamento comigo, mas eu tenho muito paciente jovem. Mas esses pacientes jovens, eles estão procurando o quê? Gente, é incrível, mas esses pacientes jovens, eles estão com falta de ânimo sexual. Muito deles, não é pouquinho não, que eu tenho muito paciente nessa área. Muitos é porque não estar conseguindo tempo suficiente, 10, 15 minutos, porque eles acham que... Eles contar por minuto, né? Eles querem contar o tempo. Qualidade, quantidade. Entendeu? Né? Aí, assim, tem pessoas que quando faz uma primeira terapia, no máximo é 3 minutos, 4 minutos. Não passa disso. Não passa. E eu fico assim... incrivelmente assim, chocada, né? Porque um jovem com 20 anos, um jovem com 25 anos, um jovem com 18, eu já peguei um jovem que eu até disse a ele que eu só ia fazer porque ele estava na semana de fazer 18 anos, com 17 anos.
que ele não conseguiu, eu fiz a terapia inteira, ele não conseguiu sentir nada de sensibilidade. Nada. Eu sendo mulher e ele sendo homem. Ele não teve nenhuma sensibilidade corporal. Por quê? Porque realmente ele tomava essa medicação que o Marcelo falou, e durante a anamnese ele confessou muita coisa que eu não posso, né, vir ao caso. Mas, assim, eu fiquei, assim, chocada. Um menino com 17 anos. Totalmente sem nenhuma sexualidade. Sem nenhuma. É um homem? É. Mas não funciona. Simples assim. E eu conversei muito com ele, conversei demais com ele. Cheguei a propor ele fazer o tratamento, tanto terapêutico quanto tântrico, o acompanhamento completo. E ele, não, mas não dá, não tem condições, porque não sei o quê. Porque assim, primeiro, os pacientes quando chegam no consultório para procurar a tântrica, eles querem resultados de imediato. E não funciona de imediato. O Tantra não é um milagre. Não é uma caixinha de milagre. Não. É um trabalho diário. Eu tenho um paciente que faz Tantra. Tem um paciente que faz Tantra comigo, que ele tem 4 anos. Ele é pós-cirúrgico, né, da próstata. E hoje ele está super bem. Mas no início ele não funcionava exatamente. Ele não tinha conhecimento corporal, ele não tinha sensibilidade no corpo nenhuma. Hoje basta tocar o dedo, ele já vibra o corpo inteiro. Por quê? Porque foi desenvolvendo. E eles têm 60 e poucos anos. Tenho um com 83 anos, também pós-cirúrgico, que também não tinha conhecimento corporal. Inclusive, ele foi contra a vontade, porque os psicólogos, os psiquiatras dele, os médicos, o neuro dele, tudo pediram para ele fazer. Ele foi contra a vontade, as primeiras consultas. E ele disse, eu não acredito nisso, não sei o quê, porque a mente muito, né, é madura, só acredito naquilo que ele tinha como conhecimento. E hoje, ele diz, hoje eu não vivo sem a sua massagem, nem que seja uma vez por mês ele tem que ir. Então, assim, são muitos casos diferenciados, mas todos eles, bem dizer, com o mesmo sentido. Os jovens, por exemplo, como o Marcelo citou aqui, são muitos jovens que eles estão em busca de sexualidade, mas uma sexualidade perdida. Eu falo para os meus próprios pacientes, se a sexualidade de vocês é uma sexualidade perdida. Por quê? Porque eles querem resultado de imediato, eles querem sexualidade errada, chega dentro de um consultório tântrico querendo prostituição, e não é assim. Tem que ter o autoconhecimento primeiro, tem que ir entender o que é. E quando eu explico, mas não era isso que eu estava procurando? Mas aqui você vai ter isso. Eu não posso fazer nada se você procura outra coisa. Mas não, assim demora demais. O tratamento aí demora demais. Eu queria assim e assim. Não, o tratamento é esse. Entendeu? Então, assim, a cabeça dos jovens, pelo menos os que eu lido com eles, assim, tá muito virado para banalização sexual. Muito. Muito, não é pouco, não. Aproveitando o gancho aí de Cícera, hein, Marcelo, essa banalização, né? Porque é o seguinte, o jovem, principalmente hoje no mundo virtual que a gente vive, né? Todo mundo quer coisa rápida, né? Uhum. E o jovem, você falou bem nas suas colocações, ele quer se comparar ou se igualar, né? Aquela pessoa lá que talvez ele veja como modelo, né, queira ser igual. Como é que você vê essa questão da atualidade? E eu acho assim que, embora os mais velhos tenham muito essa questão da problemática, mas acho que os mais novos estão mais problemáticos que os mais antigos, não? Ou você pensa diferente? Ou você vê diferente? Não, são tempos diferentes, né? São situações diferentes. Eu tenho muita, a maioria dos meus amigos, e principalmente que são da área, a gente faz essas trocas de conhecimento. E aí, tipo, hoje em dia a gente tem um acesso muito mais rápido e, dependendo de qual seja a fonte, a gente tem um acesso à informação muito boa. Só que, infelizmente, é isso que o pessoal busca, né? É uma coisa rápida.
E a tecnologia é assim, né? Hoje em dia tá aí o ChatGPT. A gente, eu até vou brincar, não sei se ele vai estar assistindo, não vou dizer não, mas ele vai saber quem é. Eu tenho um amigo que hoje ele não faz nada sem o ChatGPT. Ele escreve uma mensagem falada e aperta o botão. Então, assim, a gente vive numa era muito rápida. E aí, aquilo que a Cícera estava falando, eu estava complementando sobre a qualidade. Está se perdendo a qualidade. Exatamente. O degustar, né? Minha professora disse uma coisa que eu nunca mais esqueci, que eu acho fantástica. Ela dizia sempre que o orgasmo é a morte do prazer. E é verdade. Então, Exatamente. quando você corre para você querer sentir aquele ápice, aquela coisa, então você esquece que no decorrer você está sentindo prazer. Exato. Então, se você está sentindo prazer, você quer acabar com aquele prazer por quê? Né? Ansiedade. Então, se você está bem com a pessoa que você está se relacionando, né? Então, por que é que você quer parar? E é algo, tipo assim, é como ela falou, teve um momento que ela falou a respeito do conhecimento. Não é porque fulano, beltrano, tem certa idade, ou até trabalha na área que tem, né? É todo um processo, né? Para você ter o seu conhecimento, Isso. você viu que foi um processo, longo. né? A gente tem que se desconectar, a gente tem que se reestruturar. Porque a estrutura que a gente se formou ela pode-se dizer que, eu não vou dizer que de todos, porque a gente abrange, mas de uma grande maioria. Como eu disse, nem todo mundo tem acesso ao diálogo com a pessoa que tem um maior conhecimento dentro de casa, que vai realmente te trazer um conhecimento preocupado no seu bem-estar, né? Então, é muito difícil. Então, quando se tem, que você realmente está conversando com uma pessoa com uma fonte segura, que tem a preocupação, é muito difícil. Mas aí se tem, né? E quando tem, aproveita. Porque é isso que se perde, é esse degustar. É esse prazer que a gente precisa aprender, reestruturar, de que se é bom, se eu estou fazendo porque me faz bem, então eu vou querer fazer de uma maneira saudável. Para mim. Exatamente. E para quem está comigo, né? Escutar, conversar, isso falta muito. Eu preciso entender o que é que está acontecendo aqui. Então, como é que você gosta? Eu sei que naquele momento, às vezes você está naquele furor, naquele que não quer. Então, no momento depois, para quando for uma outra situação, você conseguir ser melhor do que foi naquele momento, naquela situação que você está com aquela pessoa. E não reproduzir algo que foi feito, que foi dito lá, que muitas das vezes você nem sente nada. Você só quer provar para N, para B, para que você é isso, que você é aquilo. E aí você realmente perde. E aí as pessoas precisam parar disso, né? De buscar esse imediatismo e degustar o momento. Então, assim, tá. Realmente tá. E as pessoas mais velhas, elas, muitas estão reaprendendo, né? Se não na dor, mas no momento realmente que caiu a real. Não, pera, o que é que eu estou fazendo da vida? Eu cheguei num local que me foi colocado, mas que não me pertence. Então, deixa eu ir buscar. E quando não na dor, que é um caso que foi trago por conta de um profissional que também é raro, né? Muitos profissionais da saúde terem esse entendimento, seja saúde física ou mental, ter esse entendimento dessa busca sobre o Tantra, sobre alguma outra situação. Eu conheço muitas pessoas que, não, resolve com um comprimido, né? Tá com baixa. Claro que a gente tem toda uma multidisciplinaridade relacionado a a importância de ver como é que estão taxas, né? Se tem alguma coisa, eu tenho amigos e parceiros que são fisioterapeutas pélvicos, então elas me passam, tem paciente tal, ela tá com isso, ela tá com aquilo, aí eu vou precisar fazer isso, tal. E aí nesse decorrer eu vou passar para você ter uma conversa com ela, porque ela tá com dificuldade porque aconteceu isso. E aí a gente vai, faz aquele trabalho, e aí a gente volta. Então, a gente tem essa ponte que é super importante, porque, o Tantra vai ajudar, a terapia sexual vai ajudar, mas a gente, às vezes, precisa de um outro profissional. E ter esses profissionais que eles têm esse olhar é muito importante, porque vai realmente fazer total diferença. Cícera, a terapia tântrica, ela pode melhorar a intimidade e conexão em relacionamentos? Completamente.
Totalmente. Disso não tenho dúvida. Primeiro porque o autoconhecimento que você adquire vai ser passado para a pessoa, o cônjuge, né? Da pessoa. Desde que ela também tenha a mente aberta. Porque o que acontece muito é que a pessoa busca o autoconhecimento, aí chega no meu consultório, né? Chega no meu espaço, aí fala, e agora? Como é que eu falo para ela? Ou como é que eu falo para ele? Ah, se eu falar para ela, ela vai se separar. Ah, se eu falar para ele, Deus me livre, ele vai se separar. Aí eu fico pensando assim, como eu posso ter o autoconhecimento? Eu tenho o autoconhecimento, mas eu não posso passar para o meu cônjuge. Porque a mente dele não abre, não entra, entendeu? Então, assim, tá ocorrendo muito isso, muito mesmo. No meu consultório tem essa guerra. E a primeira coisa que eu falo você teve um autoconhecimento, vai introduzindo, já que você não pode dizer para ela, vai introduzindo aos poucos. Coloca um vídeo, mas um vídeo saudável, do Tantra, uma explicação real, que tem muitas falsas, né, na internet, assim como tem o conteúdo bom, tem o conteúdo ruim. Então, vai introduzindo aos poucos, vai dando aquela pincelada devagarinho, você já sabe. Só que você não vai poder chegar e jogar tudo nas mãos de uma pessoa que não quer ter autoconhecimento. Mas se você for jogando aos poucos, talvez a mente vai se abrir para aquele conhecimento. Até chega casos de que ele chega e leva a esposa, ou a esposa leva o marido lá e a gente tem uma conversa. Você explica para ela? Explico. Você explica para ele? Explico. E traz e a gente conversa. Porque quando é um querer mútuo de aprendizado dos dois, é muito mais fácil. E o relacionamento muda 100%, porque dentro da terapia tântrica tem também a terapia de casais. A terapia para melhorar o relacionamento, melhorar a sexualidade, para melhorar o companheirismo. Tem o autoconhecimento da vida sexual para poder saber como ter momentos diferentes, momentos de prazer diferentes. Tem, eu não sei se na área de Marcelo tem, mas na minha área, por exemplo, tem, dentro do Tantra, tem os jogos, tem as brincadeiras, sim, tem as indicações, sim, do que pode melhorar, os aparelhos. Muitas, são diversos. O Tantra em si, ele é uma caixinha preta, cheia, lotada de conhecimento. Só que as pessoas não querem usar disso. Preferem usar de medicamento, preferem usar de modos errados na internet, preferem usar de assédio, preferem usar de tudo de errado. Mas as coisas certas, as pessoas não entram na mente. Eu não entendo como que a internet tem tanta coisa boa para aprender e eu vou aprender a coisa errada. Como que a internet tem tanto ensinamento bom e eu vou justamente procurar o errado? É disso que eu não consigo entender, às vezes, a mente do paciente. Mas tem muito paciente que busca para melhorar o seu relacionamento. E muitos conseguem. Tem paciente que já chegou para mim que estava a ponto de separação, porque a esposa não queria mais, a sexualidade não existia mais, já estava Tem um que estava 1 ano e meio dormindo num quarto e ela em outro. Ou seja, não existia mais nenhum tipo de sexualidade. Aí ele procurou. Aí ele tentou levar para ela. Ela recusou nos primeiros tempos. Aí ele foi e passou o meu número para ela. Ela, na curiosidade, me procurou. Aí eu fui, passei conhecimento. Veio, a gente conversou, fiz massagem, tudo. E, de repente, a notícia, voltamos. E eu fiquei tão feliz que, assim, é maravilhoso quando você consegue resgatar algo que já estava morto. Porque já estava morto. 1 ano dormindo separado, né? E já estava morto ali o sentimento. E ali, de repente, por aquele trabalho que você faz, dos dois lados ali, conseguiu reatar algo que há 1 ano não tinha mais nada. Entendeu? Assim como também, eu não posso também ser
injusta. Tem o autoconhecimento que você chega e, de repente, aquele casamento também não tem mais nada a ver. Vai um para um lado e outro para o outro. Já aconteceu também. Ah, mas eu procurei para melhorar e a gente acabou separando. Infelizmente, o autoconhecimento faz isso. Sim. Ele tanto pode te trazer o benefício do retorno, quanto ele pode te liberar. Porque essa é a melhor parte. Quando você não tem mais nada com uma pessoa, que você aprenda a liberar. Porque ninguém é de ninguém. Marcelo, em cima do que Cícera falou, né? Você tem ou já teve pacientes que você conseguiu, né? Fazer com que reatasse um relacionamento, ou se tivesse um aprofundamento, né, no seu autoconhecimento da intimidade, assim? Eu já tive que fugir. Que fugiram? Eu já tive que fugir, que era isso que eu estava dizendo. É tão difícil, porque justamente esse encontro que vai ter, né? Você vai se encontrar. Ou você vai se encontrar na individualidade, ou dentro do companheirismo. E aí aconteceu e aí quando entrou no dela querer trazer o companheiro, aí sumiu. Porque já tem a resposta, né? Já. Porque sabe que vai estar segurando e sustentando, que quer sustentar a dependência emocional, né? Vai estar, não, eu quero, independente de como seja, eu quero que esteja ali. E aí, tipo, cara, é um risco que eu acho que é importante correr, porque é tão bonito quando você se encontra e você diz, cara, eu perdi tanto tempo, né? Ao invés de estar de uma maneira confortável, aí eu vou estar arrastando aquela corrente e dentro de casa, né? Que é terrível. Exatamente. Imagina um relacionamento falido e que muitas vezes nem está falido, mas ele está adormecido, que era o caso do casal, né? E aí, assim, comigo não, só individual mesmo. Mas, ao mesmo tempo, também é complicado, é difícil, porque tem muita gente que não quebra aquela barreira, né? Não quebra aquela corrente do achismo. E aí, muitas vezes, precisa passar, né? Até se encontrar, até... São situações e situações, né? Que a gente... São individuais, né? A gente tem nossa bagagem, e cada um... Mas acontece caso, Marcelo, de você fazer, por exemplo, casos que você não consiga dar um encaminhamento, né, uma solução para aquela pessoa, você encaminhar para uma terapia, ou com via massagem, ou psicológica, esse tipo de coisa, porque também tem muito a ver com a questão do trauma, né, nem sempre é necessário a questão da psicologia, né, envolver, né? Sim. No caso, a gente, como disse, a gente teria a multidisciplinaridade de estar vendo o que seria legal. Então, dentro a gente faz esse início dessa anamnese para entender o que é que acontece lá. Só que o decorrer do atendimento, dos dias do encontro, eles vão se encaminhando. Até porque, até a pessoa conseguir se soltar, liberar, entender o que é que está acontecendo e trazer, sentir essa confiança, né? É um processo. Tanto é que quando eu tenho um início, eu sempre deixo a pessoa à vontade. Por chamada de vídeo, você quer ao vivo, né? Você quer um encontro presencial, você quer só por ligação. Então a pessoa vai ficando à vontade até ir se libertando e tendo a confiança, né? E aí a gente vai tendo todo esse processo de entendimento e tal. Então, cada um vai ter um entendimento. Então, às vezes se encontra com algo que não... Diz, não, eu tenho medo, porque é uma libertação que muitas vezes é dolorosa. E uma grande maioria é dolorosa. A grande maioria. A grande maioria é dolorosa. Porque você vai ter que quebrar para juntar, né? Você quebrar para juntar. Eu vi que... Eu estava vendo eu não sei como... Eu esqueci o nome agora, mas era chinês. E eu li, eu achei tão interessante, que quando uma louça quebra, eles não juntam com cola transparente. Eles fazem a junção com cola com cor. Né? Eles botam uma cor. E aquela lição é que aquela peça, ela tem aquelas rupturas, né, que a gente traz pra gente. E aquela ali é a lição que a gente passou. Então, não é que você vai esquecer, você vai aprender a lidar
com aquilo. E aquilo para mim foi tão interessante, eu vi era um bule, se eu não me engano, todo juntadozinho, todo com as marquinhas vermelhas, eram vermelhas. E aquelas marcas eram o aprendizado, né? E isso é o que acontece com a gente. Então, é algo que é doloroso, mas é necessário. Tem que passar. Quem está se escondendo aí, bora se aparecer, bora botar a cara no sol, bora cuidar enquanto há tempo, porque depois, quanto mais a gente vai envelhecendo, vai ficando maduro, mais calcifica, né? Isso é verdade. Mais calcifica. É verdade. Ô Cícera, como as pessoas podem incorporar as práticas tântricas no seu dia a dia? No dia a dia? Bom, através do autoconhecimento, quando ela tem, né? Ela pode levar para o relacionamento, por exemplo. Tem os cursos, né? A gente dá o curso também de autoconhecimento, que a pessoa pode aprender a fazer, não a profissional, mas as massagens mais básicas, né? A sensitive, os produtos que pode ser usado, os tipos de óleo que posso usar, os tipos de aparelho que eu posso usar, a massagem íntima, como seria, entendeu? Então, assim, tem todo um preparo. Basta a pessoa querer levar. A pessoa querendo levar para o seu dia a dia, é muito fácil. Eu quero fazer um curso de autoconhecimento na área tântrica. Simples, muito simples. E rápido. Questão de 3 dias, você faz um curso básico de autoconhecimento. Eu dou para quem quiser o curso de autoconhecimento básico, principalmente para casais. Eu tenho trabalhado muito nessa área. Inclusive, por isso que eu fiz, né, o curso técnico de especialista em sexualidade e relacionamento de casais. Saúde íntima, nesse caso. Aí eu tenho passado muito esse autoconhecimento. E isso é muito bom, porque você sai de um lugar onde você não tinha conhecimento para um lugar de autoconhecimento. Você sai de um lugar de trauma para um lugar de cura. Você sai de um lugar de uma mulher fria para uma mulher que sabe o que está fazendo. É totalmente diferente. E você sai de um lugar de um homem que achava que sexo era somente, vamos à palavra correta, vagina, para um homem que conhece o corpo. E quando o homem toca numa mulher da cabeça aos pés, ele faz a diferença. Ele faz a diferença na vida dela. É totalmente diferente. Você chegar, abraçar, beijar e acabou. Foi no finalmente e terminou. Em você saber fazer o momento acontecer. Entendeu? Porque tem pessoas que acham que o sexo é um beijo, um abraço e foi. Não. Tem tudo para você fazer algo completamente diferente. E isso você pode aprender. E isso você pode levar para o seu casamento, pode levar para o seu namoro, pode levar para a sua vida. E não é feio, porque o problema é que as pessoas acham tudo que é errado, tudo é feio. Também já tive nesse lugar. Antigamente, há 10, 15, mais ou menos 20 anos atrás, sexualidade para mim era o maior tabu do mundo. Do mundo. Eu vivi 3 anos e meio num convento. Aprendi que sexo era pecado. Então, a minha sexualidade foi taxada até 23 anos. Eu sofri um abuso por causa disso. Entendeu? Então, depois desse abuso, eu me prendi 10 anos sem nenhum tipo de relacionamento. Eu me fechei para o mundo. Então, quando eu vim começar o autoconhecimento, a me entender comigo mesma, eu já tinha perdido muito tempo da minha vida. Eu tinha 35 anos. Gente, uma vida toda sem saber o que era sexo, porque eu só sabia o que foi um abuso. Aos 35 anos, eu só tinha vivido um abuso. Nada mais que isso. Entendeu? Então, assim, foi muito tempo. E você acha que isso, mesmo eu entrando na área, eu perdi esse medo do dia para a noite? Não. Eu ainda tive um relacionamento que eu tinha ódio da pessoa que me tocava. Eu tinha nojo da pessoa que me tocava. Então, eu não consegui viver com o pai da minha filha nem 3 anos. Nem 3 anos, porque eu tinha pavor dele. Me tocava, eu tinha absolutamente assim, era horror. Pra mim era horror.
Então eu percebi que ali eu precisava de cura. Não tinha como não ter. Então foi quando comecei a buscar algo que fosse me libertar daquilo, porque era uma dor tremenda. É triste a dor de quem já passou por abuso, é triste a dor de quem passa por um relacionamento que ela não tem autoconhecimento. E, às vezes a mulher acha que é casada há 30, 25 anos, que aquilo ali que ela está vivendo é bom, e às vezes não é. O marido acha que é o bam, 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 e não é. Porque ele não tem autoconhecimento. E isso eu tenho todos os dias no consultório. Eu converso com mulheres o tempo todo. Eu converso com homens o tempo todo. E a gente vê isso o tempo todo lá dentro. Assim, as maiores confissões são: meu casamento tem 25 anos. Eu nunca senti nada por ele. E por que tá junto? Porque minha família é assim e assado. Porque eu sou evangélica. Porque eu sou isso. Porque eu sou aquilo. Meu Deus, eu fico horrorizada. Eu fico horrorizada porque eu sou da igreja fulano de tal. Meu Deus! Mas por que isso, gente? É o teu corpo. É a tua vida. É a tua sexualidade. Não é a da igreja. Não é a da religião que tu segue. Entendeu? Então, assim, tem muita mulher infeliz. Ah, mas as mulheres são estressadas. Sim, elas são infelizes. Mulher feliz é diferente. Ela vai ter um momento de estresse. Nós, mulheres, costumamos dizer assim, nós temos 24 dias de estresse. A mulher, ela tem 24 dias de estresse. Ela tem 6 dias normais. Marcelo sabe disso, né? Ele estuda sexualidade. Nós temos 6 dias que nós não temos nenhum tipo de estresse por causa da nossa menstruação. E nós temos 24 dias que é tudo hormonal no nosso corpo. Então, preste atenção. Uma mulher, ela tem 24 dias de hormônios se movimentando no corpo dela. E essa mulher ainda ter sexualidade ruim. Como vai ser a vida dessa mulher? Entendeu? Então, assim, é muito complicado para você ver uma mulher dizer isso e você não poder fazer nada, porque ela tem medo do marido. Porque ela tem medo das atitudes dele, do que ele vai falar, do que a igreja vai pensar, do que os irmãos vão pensar, do que isso, do que aquilo. Gente, é triste, mas o quadro é esse, infelizmente. Por isso que eu dei essa ideia para você de falar sobre o Tantra. Porque o Tantra, ele é uma libertação. Assim, uma libertação própria. Não é uma libertação para o mundo, é uma libertação para você. Quando você conhece o seu corpo, quando você tem certeza do que você gosta, quando você sabe o caminho a seguir, ninguém te engana, ninguém te enrola, ninguém mente pra você. Ninguém vai dizer que você está feliz, porque você sabe se você está. E isso é o diferencial. Por exemplo, eu dou um exemplo de autoconhecimento. Marcelo, ele trabalha com a sexualidade. Ele nunca tinha feito uma massagem, mas hoje ele fez uma massagem tântrica, ele tem um autoconhecimento já diferenciado do que ele já tinha. Ele já tinha um conhecimento muito bom, uma bagagem, né? Mas hoje, se alguém chega pra ele, não, mas Marcelo, assim, ele não vai. Jamais. Não, eu conheço isso, eu conheço isso, eu conheço. Eu tive o conhecimento tântrico. Ninguém nunca vai chegar pra ele e dizer assim, Tantra é isso. Não, não é. Ele vai saber o que é. Eu vou te cortar só para falar que o quão importante é também a pessoa para pesquisar o profissional. Exatamente. Então, tipo, quando a gente se conheceu, que foi numa participação, eu fiz uma participação num evento, aí a Cícera me conheceu lá, foi. Porque eu não tinha visto, aí ela entrou em contato e tudo. Aí eu fui ver o trabalho e tal. Aí fui no Google para ver. Então, é isso que tem que acontecer. Exatamente. Então, tipo, a gente tá conversando com várias pessoas que podem não ter um acesso ao trabalho da Cícera. Mas aí procura sobre o profissional, porque é muito importante. Se não tiver o acolhimento, tem que
tem que ir com cuidado, porque se não tiver a anamnese, se não tiver o cuidado, se você chega pode... num espaço que você vai ter um trabalho, por exemplo, eu vou ter um trabalho sobre sexualidade com o Marcelo. Eu chego lá, aí Marcelo chega aqui e bota um monte de produto aí, ó, aqui é assim, assim, assim. Sim, mas que profissional é esse? Onde foi que ele foi formado? Sim, tem que ter esse Então, entendimento. não existe. Eu tenho que saber, profissional, né? mesmo trabalhando só com produtos, eu tenho que saber por que aquela pessoa quer aquele produto. Sim. O que é que está acontecendo com ela? Qual é o teor da dor dela? Eu costumo falar em dor porque tudo se relaciona à nossa dor interior. Qual é o tamanho da dor dela? Por que ela precisa de um aparelho? Ou seja, no Tantra, a gente usa aparelhos, sim, mas a gente ensina a pessoa a descobrir com as suas próprias essências, as suas próprias mãos, porque não existe nada mais importante do que o toque. O toque te fala tudo. Eu costumo dizer que quando você está triste, às vezes não precisa ninguém te falar nada. Um abraço resolve. Eu posso estar errada? Eu acredito que não. Porque às vezes você não quer ouvir 1000 palavras. Às vezes só um toque. Ó, é o mais importante de qualquer palavra. Entendeu? Então, assim, o toque, o abraço, o carinho que aquela pessoa vai aprender a transmitir. Não vou ensinar uma pessoa a amar. Isso não existe. Mas eu vou ensinar a pessoa a tocar diferente. A olhar diferente. O meu olhar com ele aqui é um. O meu olhar com você é outro. Mas se eu sentir que existe dor, o meu olhar já muda. Porque eu já senti a dor daquela pessoa. Entendeu? Então, assim, aprender a entender os sinais da pessoa. Escuta, né? A minha esposa hoje tá gritando, tá nervosa, tá... Qual é a dor que ela tá sentindo naquele dia? O que tá fazendo ela sentir aquela reação daquele dia? Sendo que todos os outros dias ela é uma pessoa mais calma. Entendeu? Então, o homem passar a ver as coisas com sensibilidade e a mulher passar a entender também que o marido chegou estressado em casa, ele pode ter tido um estresse lá fora. Claro que a gente não deve trazer trabalho de fora para casa e nem problema, mas acontece, somos seres humanos. Então, nós temos que ter essa sensibilidade. E o Tantra, ele traz esse conhecimento pra gente. Por quê? Porque nós aprendemos a conversar. O Tantra, existe um momento, quando é o Tantra para casais, que a gente aprende a conversar, sentar, olhar, olho no olho da pessoa. O olho no olho nos diz tanta coisa, o olho no olho nos passa tanta informação, e as pessoas hoje em dia, elas não têm tempo para isso. Eu tô lá indo levar a criança na escola. Ei, Marcelo, pega esse negócio ali e bota ali. Ô, Cícera, faz isso aqui. E cadê o olho no olho? Cadê o bom dia? Cadê aquela ternura? Cadê a atenção? Cadê o amor? Porque o amor, ele é o principal de qualquer tipo de tratamento. Às vezes as pessoas chegam lá no meu consultório e falam assim: nossa, acho que eu senti mais amor contigo aqui do que na minha vida toda. Eu digo: pô, tá precisando trabalhar essa vida. Porque como que você sente mais ternura numa terapeuta que está com você do que na mulher que está com você na tua casa? Onde é que está o problema? Será que o problema está na mulher ou está em você? Eu sempre faço essa pergunta. Eu senti tanta ternura contigo hoje que eu nunca senti essa ternura com a minha esposa. Eu digo: opa, aonde que está o aconchego de vocês? Cadê o entendimento de um relacionamento que já está com 15 anos, com 20 anos, com 10 anos? Cadê? O que precisa de vocês é o amor. Cadê o reacender? Porque assim, as pessoas acham que o casamento casou, pronto. Eu casei com fulano, pronto. Acabou a conquista, acabou as flores, acabou os bombons, acabou os presentes, porque eu já tô casada, eu não preciso. Aí a mulher, por exemplo, acabou arrumar o cabelo, acabou arrumar a unha, acabou se arrumar pro marido, porque já casou. Pronto, ali acabou, né?
Então, a mulher passa a andar com o cabelo dessa altura, nunca mais se lembrou de fazer as unhas, não coloca um perfume, na hora de deitar, em vez de colocar uma camisola, coloca a camiseta do marido. E aí? Cadê aquela conquista toda? Porque assim, o amor, ele dura 100 anos, 1000 anos, mas ele precisa todos os dias ser conquistado. Sim. Esse é o meu ponto de vista. Sim. Porque assim, se eu amo algo, eu quero fazer com que aquele algo permaneça. Então, todos os dias eu tenho que reconquistar. É igual uma cena de um filme que eu assisti, que é todo dia ela perde a memória. Todo dia o marido dela tem que falar as mesmas coisas, as mesmas, tudo que eles conheceram, que eles viveram. Então, assim, que essa cena desse filme fosse realidade na nossa vida, não existia casamento ruim. Porque as pessoas esquecem que, porque se conheceu o fulano há 10 anos atrás e tá junto com ele, esquece de dizer eu te amo, esquece de mandar uma flor, esquece de escrever uma carta. Gente, hoje em dia ninguém escreve uma carta pra ninguém. Coisa mais linda do mundo é receber uma carta. Depois do WhatsApp, adeus carta. Adeus carta. Depois da internet. Mas se consegue trazer a tecnologia se quiser, ao nosso favor, sim, consegue. Só usando pro bem, querer. né? Usando pro Porque bem. assim, desde que entrou internet no mundo, você não escuta a pessoa receber uma rosa com um recado lindo. Escrevi uma rosa para outra rosa, ou uma mensagem mais bonita. Não, ninguém tem mais esse costume. Dar um presente, uma caixa de bombom com um bilhetinho romântico. Isso não é breguice, igual eu escuto muita gente falar, isso é brega, isso é antigo. Não, isso não é antigo. Isso é costumes que fazia toda a diferença. Hoje em dia, um homem quer conquistar uma mulher, vamos sair, vamos pro motel. Cadê o cavalheirismo? Cadê o romantismo? Pagar o lanche, né? Vai pagar um lanche, né? Antes de levar, meu Deus do céu. É um absurdo, não é? É um absurdo. Eu tô solteira há 5 anos. Por quê? Eu não me encaixo nesse mundo, eu não vou mentir. A pessoa liga pra mim, quer me conhecer. Ok, vamos conhecer. Não, mas isso. Eu digo, não quero conhecer mais ninguém, não. Sou curta e grossa, eu prefiro ficar só. E, Marcelo, você falou no início aí sobre a questão do abuso, entendeu? Você já teve pacientes que passaram por determinada situação, por violência, seja de, assim, não especificando o tipo, né? Violência em geral, já passou pacientes, casais, solteiros, entendeu? Rapaz, é uma pergunta bem... né? É porque nós somos filhos de abuso, né? É complicado, mas nós somos filhos de abuso, né? Se você for analisar o como acontece, se você for ver um pouco da história, ou então até mesmo como foi, tipo, uma primeira relação sexual, principalmente feminina, né? Você vê que foi um abuso. Não existe. Eu assisti um filme que, meu Deus, é terrível. A menina era apaixonada pelo cara. E aí ele não queria nada além, né, de como diz o social, tirar, né, a virgindade. É uma coisa feia, né? Isso, você tirar. Ninguém gosta de ser tirado nada, né? Exato. E aí só queria que aquele momento sexual dela fosse com ele porque é o troféu. E aí ele tá lá no momento, e só no momento mecânico, e ele olha pra cara dela e pergunta se tá bom, e ela fazendo... ele olha e diz... Ele vê ela com dor, e ele diz só o seguinte, depois melhora, na segunda melhora. Então, cara... nojento, né? É repulsivo, é repulsivo, assim, você... Exatamente. E aí, quantas meninas não passam por aquilo? E o autoconhecimento, ele vai trazer esse entendimento de quando, de como, né? Quando se fala... Hoje fala mais sobre realmente essa preocupação, desse cuidado, desse olhar para a mulher, para o entendimento, porque é fisiologia diferente, né? Exato. Os nossos órgãos é homólogo, até tanto é que, se eu não me engano,
3 meses depois que você está gestante, é que você pode fazer para descobrir qual seria o gênero da criança, né? O gênero, né? O gênero da criança. E aí por quê? Porque até antes disso é homólogo. É tudo igual. É tudo igual. Não Só tem que quando depois... que define. Quando define, aí se tem toda aquela realmente diferença de cuidado, de entendimento e tal. Mas aí o que acontece? Eu queria também fazer um adendo sobre abuso, né? Não se fala sobre abuso masculino. Não se fala. Não se fala. Homem também é abusado. Exatamente. Né? O que eu estou querendo dizer é que é importante, vamos continuar assim, conversando sobre esse entendimento feminino e tudo, mas não deve esquecer. Homem também é abusado. Sim, sim. Né? Eu tenho pacientes com esse caso. Então, não é? Então, assim, quando diz... É interessante que, tipo, uma mulher força o cara, e eu estou citando um exemplo de vários que pode acontecer. E aí, tipo, para uma certa turma, para uma certa parcela, aquilo para o cara né? Ele está sendo de todo jeito, aquilo para ele é bom, é um bambambam, é bem visto. Mas não é. Muitas vezes, tipo, a história do pai, do avô, querer levar o filho para o bordel. Né? Isso, então, tipo, muito, né? a gente esquece, não pode deixar de falar que o abuso físico e o abuso mental psicológico. Também. Então, não é falado isso. Então, a gente precisa falar sobre isso. A escuta sobre o entendimento, por que está acontecendo, por que é que o homem trata a mulher daquele jeito, o que foi que aconteceu com ele. Né? Então, assim, é importante que a gente tenha essa escuta, esse olhar, não só para a mulher. Eu torno a dizer, a gente atualmente está existindo essa preocupação e é importante sim ser falado, porque não tinha. Mas não devemos deixar para lá tomando um pouquinho da tua palavra, inclusive é isso que eu realmente falo em vários acompanhamentos que eu faço. Todo abusador, ele foi abusado. Possivelmente, sim. Ele foi abusado. Sim. Porque eu tenho 3 casos da mulher reclamar porque o marido abusa psicologicamente, abusa assim, abusa assado. Quando eles vêm junto, que fazem acompanhamento, aí vem a parte que o homem também faz o acompanhamento sozinho, assim como ela tem o direito de fazer o acompanhamento sozinho. Na história que eu escuto na anamnese dele, ele foi abusado a vida toda. Entendeu? E principalmente por essa área de o pai pega um filho com 13 anos, que naquele tempo, 13 anos era a idade de um homem ser homem. Levar para dentro de um lugar errado, de um bordel, de uma prostituição. E ali acontecer forçado, aquela criança. Sim. Não estava preparada. Trauma, então, trauma. O que acontece? Por que o homem força a mulher a fazer uma coisa sem querer? Porque ele foi forçado a primeira vez. Então, para ele, aquilo é normal. Só que o psicológico é o que fica. Ali foi o ensinamento psicológico que deram para ele. Então, no futuro, o abusador, ele foi um abusado no passado. Então, assim, para a gente chegar a realmente a ter a compreensão de um desses casos, como o Marcelo está citando aí, a gente precisa ir a fundo nos dois. Não adianta culpar só a mulher ou culpar só o homem. Sim. E nem adianta culpar o homem, porque às vezes o homem, ele só quer fugir. A forma dele abusar de uma mulher é só fuga do que ele sofreu. Uhum. A dor que ele tem dentro dele é só uma fuga. Uhum. Entendeu? E o entendimento sobre por que é que minhas ações são essas? Por que é que eu sinto prazer desse jeito? Por que é que eu me comporto desse jeito? Reflexo do que tu teve do passado. Então, quando tu te permite a tratar, tu vai ter um reflexo diferente. Porque se tu ama, eu tô com ela, eu amo ela, né? Só que eu não sei por que é que eu faço isso, não sei por que... Então, vamos buscar. Exatamente. Vamos entender o que foi? Então, se você já ter esse entendimento de você, pelo menos aceitar, assumir, já é um grande passo. Exatamente. Porque é muito difícil, né? Também você tem entender. A criança crescer em um lar no qual ele via a mãe dele ser abusada o tempo todo, ou o pai abusar e vice-versa. Então, assim, a criança, ela cresce naquela tendência, a minha família, digamos assim, meu pai bateu na minha mãe, então é normal. Sim. E lá na frente ele vai bater na esposa. Para ele é normal. Não é que ele seja má.
Errado ele aprendeu, é. né? Ele aprendeu. Errado é, mas assim, não é que ele seja mal. Ali foi o ensinamento que ele teve a vida toda. Aí como é que ele vai ser diferente? Existem os casos que a criança se torna uma pessoa totalmente diferente? Existe. Existe sim. Mas é muito complicado, porque é o que fica no psique da pessoa. É a criação que você teve, é aquela linhagem que você segue. Por isso que é muito bom a questão da terapia. Cortar a linhagem, quebrar a linhagem, sair desse caminho. Ou seja, se eu sofri isso, eu não quero passar isso para alguém. Eu não quero passar isso para meus filhos. Eu não quero passar isso para meus netos. Então, você está quebrando a linhagem do que aconteceu na sua família, na sua vida. E isso é a importância de uma terapia. É a importância de um psicólogo. É a importância de um psiquiatra, se for preciso. Entendeu? E a importância de você buscar, em primeiro lugar, autoconhecimento. Porque antes de você buscar qualquer outra coisa, você tem que ver o seu autoconhecimento. Como é que está o seu autoconhecimento? Porque o autoconhecimento, a gente ter um autoconhecimento, não é só eu saber quem eu sou, quantos anos eu tenho, o que eu estudei. Não, não é isso. O que é que eu gosto? Por que que eu gosto disso? Por que que eu gosto daquilo? Por que que eu não gosto disso? Por que que eu não gosto daquilo? O que me influenciou a gostar e a deixar de gostar? E o interessante é que esse autoconhecimento, ele é mega importante para você entender limite, não só seu. Para você entender limite do outro, né? Tá ruim. Eu vi, esse caso que eu vou contar, não é meu, não foi... Eu não sei até que ponto ele foi real. Eu quero até ver, foi de uma... É um seriado que tem, creio eu que seja... Eu não sei se é criminal ou se é policial, acho que sim. Mas aí tem um caso de duas crianças. E uma criança mesmo. Ele vivia num ambiente onde ele aprendeu muita coisa errada, principalmente para a idade dele. E ele pegou e quis praticar com um colega dele. E aí teve esse questionamento. Mas ele não disse que doía? Disse. Por que é que você não parou? Então, é importante isso, a gente ter esse respeito, esse entendimento. Né? Eu não fui educado a usar preservativo, mas eu estou com uma pessoa que foi usada, que aprendeu a usar. Então, se eu tenho um conhecimento de que é importante, é um cuidado para mim, então, para nós, então se eu estou com uma pessoa que não entendeu, então, olha, vamos estudar. Vamos usar, é importante para a gente. Ah, não vou perder, então a gente não vai ter. Exatamente. Então a gente não vai ter. Então, o autoconhecimento ele é importante não só, principalmente para você, mas para com o outro, para o respeito, do limite para com o outro. Né? Então, eu não sei, mas eu sei, mas se você não sabe, eu vou conduzir você de uma maneira que eu não cause, que eu não seja o causador de um futuro trauma seu. Então, assim, isso é muito importante. Que seja então, positivo, né? Sim. Então, esse papo que a gente está tendo, ele é muito importante e que a gente tem que ter em todo lugar, em qualquer lugar. Numa mesa de jantar, numa mesa de qualquer... A gente está ao redor de pessoas que sofrem e de pessoas que causam abuso. Isso é muito importante salientar. Você tocou na história aí da camisinha, essa história aí, até isso aí é um abuso, né? Porque, Sim, por exemplo, se eu tenho o costume de usar, você não tem o costume de usar, e você quer que eu fique com você sem você usar, então você está abusando. Sim. É um abuso. Sim. Ou seja, então, até nesse ponto aí, você tem que ver o que você está passando para o outro que não está sendo bom, que não é positivo. Pode causar uma doença, pode causar uma infecção, pode trazer doença para você, para outro. Então, assim, até nessa parte é abuso. Tanto abuso psicológico quanto abuso pessoal. Físico, sim. Sim. A cada dia, essa questão do abuso, Marcelo, casais, vamos botar parte assim, porque entre casais acontece o abuso sexual também, né? Sim. Entre casais. Sim. Sim. Você já, é comum você receber mulheres ou homens que tenham passado por a questão do abuso? Dentro do relacionamento? Dentro do relacionamento. Sim. Eu vou. Esse pra mim foi o mais pesado. Chegou, infelizmente ele não conseguiu manter, chegou só na loja, né? E pra mim, assim, a gente tem que ter uma preparação espiritual, psicológica imensa, porque a carga ela é muito grande. Você
você ser buscado para auxiliar e você não está preparado para isso, né? E aí o peso é imenso. Eu me emociono, ainda hoje eu me emociono, só que de uma maneira realmente mais bem controlada, né? Mas assim, a pessoa era uma senhora e ela é casada já há muitos anos. E ela precisava manter lá o relacionamento dela por conta dos filhos. Os filhos não permitiam que ela se separasse, ou ela não queria se separar por conta disso, por conta dos filhos. Ela estava mantendo um relacionamento por isso. E aí o cara, ela estava indo comprar um lubrificante porque a relação com ele não era legal. Ela sentia dor, ela não excitava e tudo. E o que é que acontecia? Ele tinha... Ele maltratava ela fisicamente. E algumas vezes, dentro das brigas, ele chegou a sufocar, a querer matá-la. Então, ele só não conseguiu porque os filhos tiraram ela de cima. Então, tipo, tu imagina, eu acho que a história ela ficou um pouco conturbada, mas aí o que é que acontece? Ele era uma pessoa altamente violenta e ela precisava manter relação íntima com ele. Aí tu imagina, como é que uma mulher dessa conseguiria ou consegue ter prazer, tesão com um ser humano desse? Nunca. Como é que ela conseguiria se excitar, se lubrificar, né? E olha que eu não estou colocando questões masoquistas, né? Não estou colocando essa questão, porque tem gente que gosta. Mas aí o ponto de você gostar e você querer e você... Porque a gente tá vendo muito isso na internet, né? Passa um cara sendo preso porque ele foi abusador. E só porque o cara tem um visual bonito, um monte de homem, de mulher colocando embaixo, venha me abusar, venha me colocar. Isso é terrível. Exatamente. Isso é terrível. Coisas que a humanidade tá pirando. Sim, isso é terrível. Pirando. Você não sabe o que é um abuso. Você não sabe o que é ser abusado. Não sabe a dor, né? Você não sabe o que é a dor de você passar por isso. A marca que você vai carregar. Né? Então, assim, para aquelas pessoas que têm esse pensamento, que colocam, que usam isso como chacota, pensa o seguinte. Imagina você, aquela pessoa que você menos espera, ou que você tem uma repulsa, você não tem nenhum tipo de sentimento por ela, te forçar a fazer algo. Pronto, pensa assim. Como é que tu vai se sentir? Não vou querer, não vou permitir. Sim, mas você vai ser abusado por ela. Não importa o que você vai ser obrigado a fazer algo, você não vai ter querer. Você não vai ter escolha, você vai ser abusado por ela. E aí? Será que você vai conseguir rir? Será que você vai conseguir brincar desse jeito colocando? Né? Então, a empatia que falta nas pessoas, de você não se colocar no lugar. Cara, a marca que uma pessoa carrega por conta de um abuso é eterna. Ela é eterna. E ela é pro resto da sua vida. Né? Enquanto você fecha os olhos, você pode estar no momento mais feliz do mundo. Se você fechar os olhos e você pensar naquilo... Sim. E eu tenho outras situações, até por colegas meus de trabalho, de profissão, que passaram... Que, tipo, quando a gente está no momento de aprendizado, a gente acaba aflorando muita coisa. E a gente traz situações que precisa ser trago, porque a gente vai poder estar na frente de alguém que passou por aquela situação e a gente vai ter que dar força, né? A gente vai ter que estar lá para ela. E se ela começa a chorar porque passou por alguma coisa, você começa a chorar junto com ela, né? Exato. Que profissional é esse? Então, assim, é situação que é como minha mãe dizia, engole o choro, seca as lágrimas e sorri. Porque quando você está atendendo, existem momentos que você tem que fazer isso. Sim. Porque a lágrima vem aqui, ó. O choro chega, trava tudo, mas você não pode. Você tem que apoiar, ouvir e ainda ensinar ela a sair daquilo ali. Sim, sim. Então é a palavra que eu aprendi quando era criança, engole o choro. Cai muito bem para um terapeuta. Sim, muito. Aí é surpresa, né? A gente não sabe quando é que a gente vai se deparar com aquilo. Não tem uma plaquinha na cara. Então, quando você menos espera, você está se deparando com algo que você sofreu. Então, quem foi você há tanto tempo atrás, se tu tivesse se deparado com uma pessoa que tenha passado pela mesma situação que tu? Já né? deparei. Sem estar preparada, né? Ai, Deus o livre, né? Sem estar preparada, não ia. Então, eu tenho certeza que tu trouxe essa reflexão, né? Exato. Se essa pessoa tivesse deparado com a Cícera do passado, não teria dado certo. Não daria de jeito nenhum. Mas pega, tem demais. Como eu disse, a gente é filho de abuso, né? A gente é como eu digo, é panos para manga de muitas outras conversas, né? É verdade.
Acho que não vai faltar oportunidade, não, porque eu tenho certeza que a gente sabe que a humanidade hoje, ela é questão de até princípios. Hoje, os princípios hoje estão totalmente bagunçados na cabeça do povo, porque para muita gente, princípios são coisas completamente fora da realidade, né? E principalmente, Marcelo, na questão da sexualidade, como você frisou bem no início, a questão das redes sociais hoje, ela traz situações que não se adequam à realidadade. Sim, muito, muito. A gente vive em realidade Completamente diferente. Você não sabe, eu não tenho filhos, mas eu tenho minhas sobrinhas que são como se fossem filhas. Uma de 18 agora e uma de 7. Então são tempos bem diferentes. Totalmente. E aí a gente já conversa sobre isso, a gente já conversa cada um no seu tempo, cada um no seu momento. A gente já conversa sobre sexualidade, sobre entendimento do corpo, demais, sobre proteção, sobre prevenção, sobre entendimento sobre o que é, o que não é, o entendimento sobre você aqui tem e ali você vai se deparar com quem não tem. Aprenda a falar, aprenda a se impor, porque senão você vai... Aprenda a dizer não, porque senão você vai, aprenda a conversar, né? Porque você vai doer quando você disser eu sabia, eu não fiz. Então você é diferente de muita gente. Você tem a oportunidade, né, de estar conversando, de estar com esse entendimento. E isso a gente precisa sim. As redes sociais, e é para tudo, né? O do visual ao prazer. Hoje você vê a pessoa, tipo, você não sabe mais quem é quem. Não. Você vê, aí você carrega aquilo pra você. Porque fulano tem o nariz assim, tem a pele assado. Aí eu vou fazer aquilo porque eu quero daquele jeito, e vivo um conto de fadas, uma mentira, né? Cara, meu Deus, eu digo, como é que tem gente que tem tempo de fazer ou de ser, de coisar aquilo? Porque eu não tenho, não. Eu tenho pet em casa, eu trabalho o dia todo comercial, é uma luta para me conseguir fazer exercício físico, para me conseguir estudar, para eu conseguir atender, para eu conseguir dar conta de tudo isso. Aí aquela beleza toda, eu vou me iludir com aquilo. Eu não sei como é isso mesmo. Não é? Aí tipo, plenamente. Tenho todo aquele contexto. Aí eu não tenho uma vida que ela me está trazendo a possibilidade de eu ter qualidade na minha vida íntima, da minha vida íntima. E aí o que é que eu posso fazer para melhorar aquilo? Aí eu vou trazer uma referência imaginária que eu vou trazer para essa minha conturbação todinha, aquilo não vai dar certo, não. Então, por isso que as terapias são importantes, para você entender a encaixar dentro da sua realidade o que você pode fazer para melhorar. Exatamente. Então, eu tenho a minha realidade, você tem a sua, né? E a gente, eu amo as redes sociais num determinado limite. Eu aprendi também, né? Eu venho de uma geração que viveu 100% sem tecnologia. Sem nada. Então, aí hoje a gente se deparar com tudo isso, esse choque. Ontem, na reunião do centro que eu participo, a gente conversou sobre isso. Então, você pegar na tela de celular e ver ao vivo o que está passando lá no outro lado do mundo, ou você está se comunicando com a pessoa, nunca que eu ia imaginar uma coisa dessa. E aí não usar para o seu bem é terrível, né? É terrível. E aí, eu posso usar para o meu bem demais a tecnologia. E como eu posso me aproximar? A tecnologia, ela aproxima e ela afasta. E ela afasta do mesmo jeito. Ela afasta da mesma velocidade que ela aproxima, ela afasta. Da mesma velocidade que ela aproxima, ela afasta. E aí, é rojão. É rojão. É a questão da modernidade, né? Essa questão da modernidade, ela tem seus efeitos devastadores, né? Na mente das pessoas. E acho que as coisas boas, elas estão um pouco distantes dessa realidade virtual, né? As coisas positivas. Muito. Embora tenha pessoas que consigam coisas positivas nas redes sociais, encontra. Mas, assim, com essa ascensão da IA, ninguém sabe mais o que é verdade e o que é mentira. O que é mentira, tá tudo mudado. Limite, né? Eu acho que tá faltando limite. Eu acho que tá faltando você se colocar limite. Você
entender o que é um limite, algo saudável. Porque é tão difícil mesmo a gente... E até, Marcelo, a questão de casamentos perfeitos nas redes sociais a gente encontra demais. Mas a gente vive uma realidade... A realidade é outra. A família da propaganda de margarina, né? Não existe. Da Primol, né? Não existe. Tu falou uma coisa aí, eu me perdi, porque a mente a gente fica borbulhando, porque é tanta coisa pra falar, né? Mas, tipo, falando de redes sociais, corre, que afasta e ajuda. Me perdi, cuida. Quem tiver alguma coisa pra falar, que fala. Se eu não lembrar, eu falo. Bom, eu tive um insightzinho, por exemplo, essas últimas loucuras que tá agora, né? Os bebês reborn, gente. Isso é um absurdo, né? Famílias criando bebês de plástico, famílias fazendo bebês de plástico, indo para o hospital, tomando a vaga de uma criança, brigando com um médico por causa de um bebê de plástico. Isso é o cúmulo da loucura. Eu não entrei, eu não vou dizer pra você que eu entrei nesse entendimento, porque pra mim eu acho que isso é mentira, eu não consigo acreditar que isso é verdade. Teve muitos depoimentos, não foi só um não, teve um médico que deu depoimento sobre a mulher que entrou no consultório na frente da criança, dizendo que o bebê reborn estava com febre. Teve os depoimentos, verdade. É verdade. É porque assim, a gente vê, Marcelo e Cícera, que as pessoas hoje estão tão fissuradas acabam, né? Se fissurando tanto em determinadas coisas, que acaba tomando aquilo como realidade. Sim. É a busca do perfeito, né? Por exemplo. É a busca do perfeito. Eu vi lá e eu quero... eu gosto muito de animais. Ele gosta de animais, acredito que gosta muito. Aí, digamos assim, entre uma criança e um animal, o pessoal hoje está preferindo um animal. Os animais hoje em dia usam de sapato, touca, chapéu. É a história do limite, né? Short. É a história do eu vi na rua um dia desse um cachorro vestido igual, comparando mal, que a minha filha é batizada. A minha filha toda de lacinho, e a cachorra passou na rua assim, eu digo, cadê o senso o psicológico dessa pessoa? Entendeu? Assim, tanta criança no orfanato precisando de uma adoção. Eu não estou dizendo que não adote um cachorro. Não, gente. Vamos fazer o bem também aos animais. Eles são seres vivos também, são pertencentes ao reino de Deus. Merecem sim ter um lar. Mas tem 1001 crianças no orfanato. Abandonada. Crianças na rua. Crianças na rua pedindo, que não tem pai, que não tem mãe, abandonado, sendo espancado, sendo abusado. E a pessoa vai lá, adota um cachorro e trata aquele cachorro como se fosse um ser humano, dorme num berço, dorme numa cama, dorme num lugar como se fosse uma criança. Isso aí tá passando dos limites, isso aí é fora do limite. Animais, para se ter animais, sim, Deus deixou para nós cuidar deles. É tanto que eles não têm autocuidado. Nós temos que cuidar, mas ter um limite. Ter o seu animalzinho, com certeza, cuidar dele sim, com carinho, com atenção, mas saber que o lugar dele é o lugar dele, o lugar do seu filho é o lugar do seu filho, o lugar de uma criança é o lugar de uma criança. Entendeu? Então, assim, esse senso aí tá fora do comum. Essa situação tá totalmente... A internet, ela tá trazendo muita coisa que não concilia com a vida natural. E, assim, Cícera, Marcelo... uma opinião até pessoal, né? Talvez não tenha conhecimento profundo para tanto, mas assim, a gente nos relacionamentos tanto precisa das terapias como da questão do acompanhamento, porque a questão de um sexólogo, eu até futuramente quero fazer só um podcast só sobre o tema, o que é um sexólogo e a função que desempenha, né? Que a gente não entrou muito nessa especificação. Mas assim, o ser humano hoje, ele está envolvido com N situações, ele acaba esquecendo de determinadas coisas vitais para sua vida cotidiana, qualidade de vida e dentre outras coisas, entendeu? E essa falta de tempo que se tem, as pessoas acabam não buscando soluções simples e buscam, às vezes, as mais rápidas, e mais né? doentias.
terapia. E a gente sabe que hoje existem profissionais em todos os meios que possam ajudar nós, seres humanos. Ou seja, casal, seja solteiro, seja... Entendeu? Não importa. Mas que tem profissionais, né? E eu acho que esse momento aqui, infelizmente, Marcelo, Cícera, estamos chegando aqui ao final devido à questão do horário, mas é porque, assim, quando o assunto... Tem tema que a gente passasse 4 horas, a gente teria muito mais coisas para conversar, entendeu? E futuramente eu pretendo convidá-los novamente e quem sabe aqui contar com a presença de uma psicóloga para a gente fazer um papo mais amplo, né? E eu participar menos e deixar vocês conversarem, porque são as pessoas que realmente dominam né, a cor, né? A gente fica só buscando tirar algumas dúvidas que nós temos, né? A gente que está assim desse lado aqui. Mas é importante, entendeu? Temas como esse e outros que a gente pode trazer aqui com vocês, com outros convidados, que é preciso que se levem a questão da sociedade. O antes, como era, como deveria ser, o agora e o que pode ser futuramente, porque a gente está vivendo uma época, já partindo para a questão da sexualidade e o mundo virtual, o mundo dos hologramas. Daqui a pouco já tem filmes e que logo vai ter essa tecnologia, futuramente eu pretendo convidar para a gente falar sobre essa questão, de pessoas casadas com hologramas e praticando sexo com hologramas. Tem entendeu? Boneca, né? Já tem. Tem boneca, já tem os robôs, né? Mas o holograma é mais futurista, a gente já vê em filmes, né? Mas questão de tempo vai chegar. Com certeza. Vai chegar aqui, entendeu? Com Futuramente certeza. eu pretendo convidá-lo para a gente debater, falar sobre essas possibilidades futuras, né? Porque o mal da gente é que a gente não se prepara para o futuro. Sim. Não se prepara para o futuro. Não pensa como é que vai ser o futuro e que aquele futuro não é tão positivo. Sim, sim. Entendeu? E é importante debater as possibilidades. É importante, porque traz a reflexão, né, desse entendimento do limite, da importância do limite, até onde, até como. eu posso ir, né? Sim, eu estava vendo, e até uma dica para quem está assistindo, que porque a gente conversou sobre e tal, e falou sobre casal e tal, e aí vê esse relacionamento, o que é que está acontecendo, se está se sentindo ou está vendo que está distante, procura uma dica. É difícil, não é fácil. Não levar na hora da cama, na hora do sono, o celular para dentro do quarto. Né? Eu não sei se foi uma amiga minha que postou, se eu li, não estou lembrado, está com o tempo, e colocaram uma caixinha no lado de fora para o casal colocar o celular. Porque e tá trazer a intimidade, a conversa, como foi teu dia, como é que tu tá. Olhar o olho no olho. Exato. Escutar um ao outro. Ter aquele momento de intimidade, nem que seja para rir. Vai, nos primeiros momentos, sentir falta. Porque o vício... é grande. Então, o nome disso é limite. Você vai colocar limite. Né? Então, você faz esse teste, né? Quem está aí em casa. Tenta, quem tiver... eu estou precisando, mas como é? O que é que eu poderia fazer? Faz esse teste. Não leva o celular para dentro do quarto. Né? Já passa o dia todo distante, então vamos conversar, desliga a internet, ou deixa só no telefone, fala para a família, se for algo importante, liga. Né? Olha, a gente usando a tecnologia a nosso favor. Né? Mas fulano precisa falar comigo, Beltrano. Não. Se precisar e for urgente, liga que o telefone vai tocar. Exato. Então aquele momento nosso para conversar é uma dica, né? Aí é verdade. Lamentavelmente aqui um papo agradável, mas estamos chegando aqui ao fim, entendeu? Eu vou passar aqui primeiramente as damas, ou os cavalheiros, não sei, primeiramente as damas. Cícero, deixa aqui uma mensagem aqui para as pessoas que nos escutam sobre a questão das terapias, né? O quanto ela é importante no dia a dia das pessoas. Bom, a mensagem que eu quero deixar, primeiramente, é que quem tem dúvida, pergunta. Quem tem dúvida, busca autoconhecimento. Por quê? Porque às vezes as pessoas, elas chegam e jogam nas minhas costas, digamos assim, ligam pra mim, mandam mensagem. Porque eu quero uma massagem que eu fiz assim, 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 em tal lugar, assim, assim, assim. Não é assim que funciona.
Pergunta primeiro se é correto, se aquela que você fez está certa, se a massagem funciona assim. Por quê? Porque existe também essa questão do abuso simplesmente por você não ter conhecimento e você querer que a terapeuta faça o que você quer. Entendeu? E acontece demais isso no meu consultório. Tem hora que eu me estresso, tem hora que eu desligo, tem o bloqueio, porque isso é estressante. Como que eu não tenho um autoconhecimento e eu duvido da palavra de quem tem o autoconhecimento? Porque liga pra mim e fala, mas eu quero essa massagem assim, 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 que eu fiz em tal lugar, assim, assim. Você fez em tal lugar, mas você buscou conhecimento. Se é a massagem que você fez é a tântrica, você tem esse autoconhecimento? Não. Por que você está exigindo? Mas a sua não vale esse preço porque a sua... Então não bote rótulo no trabalho dos outros se você não conhece. Entendeu? Então, assim, eu tenho muito esse problema. E a mensagem que eu deixo hoje é exatamente essa. Ter o conhecimento, buscar o conhecimento para depois você decidir se aquilo que você quer é o correto. Porque é muito ruim. Eu como profissional, o Marcelo como profissional, chega uma pessoa para nós e entra jogando uma bomba. Porque eu quero só se for assim. Assim você não vai ter. Porque não é assim que funciona. Então, eu preciso ter consciência do que eu quero, se o que eu quero é o correto, se o que eu quero é o certo, mas eu preciso também entender que aquele profissional que está lá do outro lado, ele não é obrigado a estar ouvindo os meus abusos, os meus enxerimentos, os meus assédios. Por que é um assédio? Quando eu tô de um lado e você está do outro, insistindo com uma coisa que eu sei que está errado, e eu tô tentando te mostrar que é errado, e você está insistindo pelo que é errado, você está assediando. Então, que esse podcast aqui chegue em mais lugares e abra mais consciência. Porque tântrica não é sexo, tântrica não é abuso, tântrica não é assédio. Tântrica não é tocar, tântrica não é pegar na terapeuta, não é apertar, não é deixa eu passar a mão. Tântrica não é isso. Tântrica é autoconhecimento corporal. Tântrica é autoconhecimento psicológico. Tântrica é autoconhecimento sexual, sim, mas dentro de cada parte que é a massagem. Porque eu não posso te apertar, eu posso tocar em tu, eu posso alisar você, eu posso fazer isso, eu posso aquilo. Em tal lugar, eu fui, a terapeuta estava sem a blusa, o terapeuta estava assim, estava assado. Sim, meu anjo, mas você não foi numa casa de terapia. Provavelmente. Está escrito na onde você foi. Se a terapeuta estava assim e assim, ela não era uma terapeuta. Entendeu? Então, assim, esse contexto, eu deixei bem para o final, que é para ficar bem frisado, esse contexto precisa entrar na consciência, principalmente dos homens, porque eles são a maioria que falam isso, uma mulher jamais entra em contato para falar isso, mas isso é sufocante para mim, que sou mulher, porque é triste você trabalhar para curar e você receber 2, 3 vezes num dia, 2, 3 pessoas diferentes com o mesmo assunto. Mas eu fiz em tal lugar, a terapeuta não estava de blusa. Por que você tem que ficar com o uniforme da cabeça ao pé? Aí é onde eu pergunto, toda a vida eu pergunto, mas você foi numa casa de terapias? Não, eu fui numa casa de massagem. Sim, uma casa de massagem não é uma casa de terapia. Então, que esse podcast aqui, ele possa chegar no conhecimento de muita gente que tem essa consciência errada. E essa é a mensagem que eu deixo. Terapia tântrica não é sexo. Terapia tântrica não é tocar. Terapia tântrica não é apertar a terapeuta. Terapia tântrica não é fazer sexo com a terapeuta. Terapia tântrica não é nudez da terapeuta. Pode ser a sua, se você escolher, porque existem várias formas de você fazer a terapia tântrica também, que você pode escolher. Não é só com a nudez que você faz. Você pode fazer ela sem tirar nenhuma roupa, fazendo o autoconhecimento, como a gente fez toda uma análise com o Marcelo. Entendeu? Então, assim, tem que ter esse autoconhecimento antes do julgamento, antes de impor. Eu imponho que a minha terapia seja assim? Não, você não impõe. No meu consultório, quem manda sou eu. Quem impõe as regras do meu consultório sou eu. Nenhum
paciente vai chegar no meu consultório e vai dizer o que ele vai fazer. Não, quem vai dizer o que vai fazer sou eu. Se eu analisar e ver que precisa, vai fazer. Se não, eu vou dizer claramente, não, se você não precisa disso aqui, não. Então, assim, essa é a mensagem que eu deixo sobre terapia tântrica e para todos que estão assistindo. Que a terapia tântrica é conhecimento corporal, não é o que eles pensam que é. Passar aqui para você, Marcelo. Eu gostaria de agradecer o espaço. Eu amo falar sobre o assunto, né, sobre sexualidade para mim. Eu acho que é super importante e sempre estou à disposição. Estou me deixando à disposição. E a mensagem é, vamos parar de procurar, de culpabilizar o universo, né? A gente tem a resposta para tudo, né, para nossas questões, e se permitir a esse autoconhecimento é libertador. Então, a resposta está com nós, basta a gente querer, né? A mensagem é essa. Eu quero agradecer aqui a presença da Cícera, né? Já é a segunda vez, né? No outro a gente tocou um tema totalmente diferente, né? Isso. E ao Marcelo aqui, que não o conhecia, né? Mas é um prazer, Marcelo, em conhecê-lo. E dizer, Cícera e Marcelo, que as pessoas às vezes preferem, por preferir a maneira mais fácil, né? Ela, por não ter a questão do autoconhecimento, eu me incluo nesse rol, né, de pessoas também, essa questão do autoconhecimento, como a gente conversou bastante no primeiro, né, Cícera, é algo bem complexo, requer muito, né, requer muito trabalho, muita dedicação, e eu acho que o autoconhecimento, se a humanidade tivesse esse domínio, ou grande parte dela tivesse domínio, com certeza nós teríamos um mundo bem melhor do que temos, né? E com pessoas mais mais evoluídas, é a palavra correta. E é isso que a gente, através aqui do nosso podcast, também, como eu disse a você, vou voltar a convidá-los em outros momentos, com outros temas, porque a gente tem como objetivo aqui, sempre passar o que é melhor, né, para as pessoas buscarem ajuda, realmente. Se tem um problema, tem as terapias. Se tem um problema que não é via terapia, tem um sexólogo, ou tem um psicólogo, ou tem um psiquiatra, que busquem, mas busquem mesmo, porque via tudo isso aí a gente consegue solução para tudo, né? E dizer que sexta-feira nós teremos aqui o podcast Análise do Sem Nome. Quem vai estar apresentando aqui é Rinalme. Eu não vou poder comparecer, e o tema de sexta-feira vai ser 80 anos de Raul Seixas. Vem aqui, fãs do Raul Seixas vão debater sobre a vida. Para mim, é um grande filósofo da música que já tivemos aqui, uma obra que já tem 50 anos, mas ainda super atual. Entendeu? Vai ser abordado esse tema, né, com o Rinalme e dois convidados, que é Bruno Seixas e o Gengis. Vão estar aqui conversando sobre esse grande artista que já tivemos aqui. Eu, até certo ponto, as músicas dele são imortais. Eu acho que até hoje se curte bastante. Verdade. É isso, pessoal. Sexta-feira, Rinalme debaterá aqui 80 anos de Raul Seixas, né, com seus convidados. E eu estarei retornando aqui com a Análise do Sem Nome na segunda-feira, Rinalme na sexta, e agradecer aqui a Cícera, ao Marcelo. É um prazer recebê-los aqui, e brevemente eu vou convocá-los de novo para trazer mais esclarecimento de determinados assuntos, né, à população, não somente de Juazeiro, porque o nosso podcast já tem, estamos iniciando ainda, mas já temos algumas pessoas fora Brasil já assistindo aqui o nosso podcast, né? Isso é muito importante, a gente está levando a mensagem para todas as pessoas. E dizer aqui uma boa noite a todos, e segunda-feira eu estarei de volta, mas sexta-feira o Rinalme estará aqui comentando os 80 anos de Raul Seixas.
E uma boa noite a todos e até em breve.